Olá, meu nome é Natália Cuminalha, sou jornalista especializada em saúde e estou aqui no Diálogos da Saúde para falar sobre tratamentos de doenças crônicas em tempos de Covid-19. O papo de hoje vai ser com o médico infectologista Ivan França, do AC Camargo Cancer Center. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Natália. Muito obrigado por esse convite de conversar sobre esse assunto tão importante hoje em dia. Doutor, vamos começar falando sobre doenças crônicas, né? Antes de tudo, acho que é importante explicar o que são as doenças crônicas. Ela é uma doença ou com tratamento longo, tá? Mais de um ano de tratamento, ou aquelas doenças que ficam para sempre e que você tem que acompanhar durante muito tempo. Perfeito. E, doutor, agora falando da pandemia de coronavírus, né? A gente sabe que os grupos de risco são as pessoas acima dos 60 anos e os pacientes com doenças crônicas. O que são os grupos de risco e como que eles são definidos? Todos têm risco de pegar o Covid-19, de ter contato com a doença, desenvolver, ou assintomático, formas leves ou formas um pouco mais graves. Essas pessoas desse grupo de risco que você citou, têm o risco de desenvolver essas formas mais graves. Não que todos vão desenvolver, mas dentro da população, esse grupo de risco pode desenvolver as formas graves. Se fala muito no idoso, né? Na pessoa que tem doenças cardiovasculares crônicas, né? Doenças cardíacas, hipertensão. Um outro grupo importante é o diabético. E para essa doença especificamente, a obesidade traz um risco maior. Inclusive, se estuda que aquelas pessoas que eram obesas e fizeram, por exemplo, cirurgia bariátrica, elas continuam com um risco aumentado, né? Então, o que se estuda a respeito disso são doenças que provocam status inflamatório no organismo. Entendi. E, doutor, os pacientes crônicos, eles geralmente seguem um tratamento contínuo de longa duração. Qual que é a importância da adesão ao tratamento nas doenças crônicas nesse momento de pandemia? Se ele está no grupo de risco, ele tem que se proteger ainda mais? Nós temos duas situações específicas, né? Então, o grupo de risco, sim, esses grupos de risco devem se proteger ainda mais e devem avisar os familiares, os amigos, né? De que ele entende que não precisa estar junto para se sentir acolhido. Então, essa pessoa mesmo deve falar para os familiares que, olha, nesse momento não é bom eu receber visitas. A outra situação é que se esperava que essa pandemia fosse mais curta lá no início, né? Se achava que era uma coisa que ia ter uma resolução mais fácil. Então, no primeiro momento, as pessoas deixaram de procurar os hospitais, deixaram de procurar os consultórios médicos, com medo das aglomerações. Só que uma coisa é você adiar a consulta no seu médico por 15 dias, e outra coisa é você adiar por 3 meses, por 4 meses e perder o segmento. Então, já existem várias publicações, né? Uma clássica que todo mundo ouviu falar, em Nova York, pessoas morrendo de infarto em casa porque deixavam de procurar o pronto-socorro. Sentia uma dor no peito, característica, mas tinha medo de procurar um pronto-socorro e pegar o Covid-19. Aí as pessoas infartavam, algumas pessoas infartaram e morreram em casa sem atendimento. Então, isso é muito grave. Da mesma forma, uma pessoa que precisa do segmento do diabetes, que não vai ao seu médico, não faz os exames durante 3, 4 meses, ele pode ficar descontrolado do diabetes e acabar tendo complicações da própria doença de base. Os pacientes oncológicos também, quer dizer, a gente sabe que eles precisam do segmento e muitas vezes precisam de cirurgias urgentes, né? Não é uma cirurgia que tem que fazer hoje, mas não pode esperar 3, 4 meses, porque nesse período a doença pode se desenvolver e o paciente chegar no hospital num quadro mais sério, né? Mais difícil de operar, mais difícil de ter recuperação. Então, é muito importante que o paciente crônico converse com o seu médico e estabeleça qual é a data que ele tem que voltar ao hospital, qual é a data que ele tem que fazer os seus exames de controle. E doutor, uma pessoa, por exemplo, um paciente crônico que não segue o tratamento, já diagnosticado, e aí abandonou, desencanou um pouco de tomar o medicamento da forma correta, até por não ter esse acompanhamento com o médico mais próximo. Essas pessoas, elas ficam mais vulneráveis ao coronavírus ou a complicações por coronavírus? Por exemplo, o hipertenso que abandonou o medicamento, um diabético que não está mais controlando?
Alguns exemplos a gente tem visto disso. Aquela pessoa que está com a doença bem controlada, por exemplo, o diabético, né? Muitas vezes o diabético tipo 2, ele pode não sentir nada quando tem a glicose muito alterada. Mas quanto mais tempo ele ficar com essa glicose alterada, mais ele tem reações inflamatórias no organismo. Então, sim, se ele está mais inflamado ou se ele está descompensado da doença de base, se ele pegar qualquer outra doença, essa doença pode ser mais grave. Não é só o coronavírus. Se ele pegar a influenza mesmo, vai ter um quadro mais sério de influenza, porque ele não estava compensado da doença de base. O cardiopata também. Se o coração não estiver bom, né, compensado, como a gente chama, e ele pega uma outra doença, pode ser uma gripe, né, pode ser uma diarreia, ele vai sentir muito mais. O organismo vai ter uma resposta diferente que se ele tivesse controlado da doença de base. Então, já fica o lembrete para não descuidar do tratamento, né, doutor? Justamente. Inclusive, o CRM, né, permitiu, e os laboratórios também, né, estão permitindo a receita virtual para se comprar medicamentos. Os laboratórios de análise, os laboratórios de imagem que estão aceitando pedidos virtuais, contanto que tenha, né, lá a chancela do médico que pediu aquele exame. Cada vez mais a gente vê a questão da telemedicina se desenvolvendo também. Mas tem certas coisas que você precisa do médico pessoalmente, né? O exame físico, em algumas doenças, ele é impreterível. Então, o conselho é sempre converse com o seu médico, procure essa orientação. A maioria dos hospitais tem colocado também nos seus portais essa indicação, né? Que você que tem doença crônica não pode descuidar. Perfeito. E, doutor, agora sobre os pacientes oncológicos, eles são considerados grupo de risco? E houve alguma alteração no tratamento deles desde que começou a pandemia, desde que o coronavírus chegou aqui no Brasil? Na verdade, os trabalhos grandes que a gente já tem publicados sobre o Covid-19 incluem vários pacientes com doenças crônicas e incluem pacientes oncológicos também. Tá? E eles mostram, sim, que o paciente oncológico, principalmente, que precisa de um tratamento, seja uma quimioterapia, se ele atrasa essa quimioterapia, a doença de base descompensa, e aí ele fica mais sujeito a quadros graves, inclusive do Covid-19. E, doutor, se dá para a gente tentar tirar um lado bom da pandemia, que, enfim, eu sei que é difícil. A senhora acredita que, pelo menos, as pessoas se tornaram mais preocupadas com a própria saúde, mais interessadas em entender a saúde? Sim, sim. Esse é o lado bom, né? A gente entende, por exemplo, a questão da higiene de mãos, né? Que muitas pessoas não levavam a sério. Hoje em dia, todo mundo tem um álcool na bolsa, tem um álcool gel no bolso, está preocupado em higienizar as mãos, se preocupa também no transporte público, se preocupa no seu trabalho em manter a sua estação de trabalho, a sua mesa, o seu computador limpos, higienizados com álcool, com outras substâncias para higienizar. A gente percebe a preocupação também dos próprios profissionais de saúde, que a gente, às vezes, banalizava certas coisas, né? Chamados EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, eles existem já há muito tempo para várias doenças, né? No meu caso aqui, a gente se preocupa, né, com doenças infecciosas, então, essas precauções já existem há muito tempo. E também os estabelecimentos, agora com a retomada de alguns estabelecimentos, comércio, etc., também existe uma preocupação maior com a higienização, existe uma preocupação maior até com esse distanciamento social. A gente percebe que outras doenças também, que são de transmissão de pessoa a pessoa, também diminuíram, porque a gente tem o distanciamento social, a gente tem a questão da higiene de mãos, e para algumas outras doenças que também são transmitidas através de gotículas ou de aerossóis, também, como as pessoas estão usando máscara, elas também tendem a diminuir a incidência se todo mundo está preocupado. Então, o legado positivo é esse, né? As pessoas preocupadas com a sua saúde e também preocupadas em preservar o próximo, né? Também proteger a pessoa que está do lado, a pessoa que está à sua frente, né? Como a gente fala de máscara, é isso. A minha máscara protege os outros
né? E a máscara dos outros me protege. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso papo, mas antes da gente terminar, doutor, eu queria que o senhor desse um recado para quem está assistindo a gente, que fica com medo de procurar um médico, com medo de ir ao hospital, com medo de fazer um check-up. O que o senhor diria para essas pessoas? Sim, o ideal é que essas pessoas que, por exemplo, tenham acompanhamento médico a longo prazo, conversem com o seu médico e peguem qual é a orientação dele naquele momento, né? Outra coisa também, se precisar ir ao hospital, você consegue ir com segurança, né? Por exemplo, evitar acompanhantes, né? A gente tem um costume, né? Eu vou no médico, eu vou com alguém do meu lado para me acompanhar, me ajudar, etc. A pessoa que está bem, ela pode ir sozinha ao médico, ela pode ir sozinha no laboratório, ela pode ir sozinha no hospital. Com isso, já diminui um pouco o risco, né? Outra coisa, higienizar as mãos com frequência, quando for ao hospital, ao seu médico. E hoje a recomendação é usar máscara, mesmo a máscara de pano, né? Para se locomover até o hospital, até o seu médico, até o laboratório, né? E seguir as orientações que são dadas. Quando você chega hoje num laboratório ou num hospital, existem orientações a todo momento, né? Os sites dos hospitais, dos laboratórios, também trazem essas orientações. Procurar se orientar, né? Ter realmente a forma de proceder nesses locais. Então, a gente vê que, por exemplo, nos hospitais e laboratórios, existe lá alguma sinalização que não deve se sentar um do lado do outro na espera. Deve-se, sim, manter essa distância de pelo menos 1,5 m ou 1,6 m entre uma pessoa e outra. Isso é científico, né? Comprovou que essa distância é o ideal para não ter tanto contato com as gotículas quando a pessoa fala, espirra, etc., mesmo estando de máscara. Então, respeitar as orientações que existem, conversar com o seu médico, olhar o site da instituição de saúde que você vai frequentar, seguir essas orientações, não é? Mas não deixar de procurar saúde, né? Ou seja, a gente fala hoje em dia de uma doença única, mas as outras não deixaram de existir. Então, tem que ter um segmento e o segmento correto. Converse com o seu médico, veja a orientação dele e não deixe simplesmente por medo de frequentar um hospital, um laboratório, um local onde você vai fazer um exame de imagem que é necessário para a sua saúde. Além disso, né, também alimentação correta sempre é bom ressaltar, ingesta correta de líquidos, né, e não buscar também nenhuma receita milagrosa, né? Tem que ir pelo que existe na ciência, né? Procurar a informação correta, informação de qualidade. Ivan, eu queria agradecer muito por todos os esclarecimentos. Eu que agradeço, Natália, por essa oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto que é importante, né, a gente esclarecer, né? Eu agradeço essa oportunidade. Até mais.